Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2013. Nós estamos juntos há 530 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Neste capítulo nós vamos encontrar Davi, que já unificou as 12 tribos, que já conquistou a cidade de Jerusalém, por entender que Deus é o Rei Supremo da nação, desejoso de trazer a arca para Jerusalém, sabendo que ali deveria ser o lugar próprio de adoração para o povo de Israel. A arca, por 20 anos, tinha ficado na cidade de Kiriat Jearim, aos cuidados de, como era o nome dele mesmo? Abinadab, um sacerdote. Um sacerdote que tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. E esses 2 filhos ajudaram Abinadab durante esses 20 anos a cuidar da arca, tempo em que a arca esteve separada do restante do tabernáculo. E tudo isso representava para Israel um estado de lamúria espiritual muito grande, porque o tabernáculo não estava funcionando como deveria. Agora era a hora de começar esta reversão. Davi começou isso trazendo em primeiro lugar a arca. O resto do tabernáculo só vai ser trazido mais tarde. Mas, como diz o verso 17 do capítulo 6, Davi armou uma tenda em Jerusalém e se prontificou a trazer a arca. No entanto, embora lhe sobrasse entusiasmo, lhe sobrasse devoção, faltou-lhe o conhecimento necessário para honrar a Deus nesse transporte. E, em vez de providenciar para que a arca fosse transportada com os varaus que eram carregados ao ombro dos sacerdotes, alguém teve a ideia de imitar o procedimento que os filisteus haviam usado tempos antes para devolver a arca a Israel. Lembra que na época em que os filhos de Eli morreram, a arca foi tomada, e Cabode foi-se a glória de Israel, e que a arca passeou pelas cidades filisteias, e depois os filisteus a colocaram num carro de boi para trazê-la de volta para o povo de Israel? Bom, esse procedimento não deve ter sido esquecido, porque a arca foi posta num carro novo para ser levada da casa de Abinadab. E ninguém apontou o fato de que esse não era o procedimento descrito na lei de Levítico. Como era possível de acontecer, os bois tropeçaram e a arca começava a escorregar do carro de bois. E Uzá, que certamente aqui tinha boas intenções, não permitindo que a arca caísse, foi tocar a arca do Senhor com as mãos. E é muito interessante notar que isso é chamado de irreverência no verso 7. E Deus então vai ferir Uzá por esta irreverência. É algo muito interessante que Deus, neste momento da história, embora esteja sendo honrado, embora a arca esteja sendo levada para um lugar de destaque, embora Davi esteja completamente coberto de boas intenções, Deus resolve manifestar a sua santidade nesta hora, matando um homem que havia cuidado da arca com a família do seu pai por 20 anos, porque era necessário entender que Deus quer ser cultuado da maneira como Ele requer. Ninguém pode inventar as próprias maneiras para cultuar a Deus. Isso faz parte daquilo que chamamos de princípio regulador do culto, que é a escritura que determina como Deus quer ser adorado. Isso já estava em vigor naquele tempo. Esteve em vigor quando os filhos de Arão faleceram, não é? Nadab e Abiú. Você lê isso lá em Levítico, nos capítulos 9, 10 e assim por diante. Bom, isso certamente deixou Davi bastante desgostoso. Davi, que estava animado para trazer a arca, fica bastante receoso e prefere interromper essa jornada. A arca então é levada para a casa de um homem chamado... como é o nome do homem? Obed-Edom, o Geteu. Geteu pode significar alguém que morava em Gate, mas dificilmente Gate é a cidade filisteia. É possível que tenha sido uma das muitas cidades que tem também o nome Gate e com algum sobrenomezinho dentro do território de Israel. E o mais provável é que esse Obed-Edom tenha sido um levita para ter autorização para cuidar da arca. Isso tudo significava, bom, você que é sacerdote levita, você que cuida da arca, segura ela aí, porque agora está todo mundo preocupado depois que Deus feriu Uzá. Mas, depois de um tempo, chega a notícia a Davi de que Deus estava abençoando Obed-Edom e a sua família por estarem cuidando da arca, e possivelmente aqui com todos os cuidados corretos sendo administrados. Então Davi se anima e traz a arca para Jerusalém, só que agora do jeito correto.
E então os sacerdotes são convocados, a arca é trazida do modo correto, e para se certificar de que Deus estaria abençoando essa empreitada, quando os sacerdotes deram 6 passos, Davi iniciou o sacrifício de bois e de carneiros cevados, para dizer que tudo agora estava sendo feito da forma como Deus requeria, mostrando não só boas intenções, mas também o correto procedimento. Nessa ocasião, como o rei de uma sociedade sacerdotal diante do mundo, como rei de uma nação de sacerdotes, Davi se veste também de uma estola sacerdotal de linho. Era uma roupa fina, branca, leve, uma espécie de uma camisola que era usada pelos sacerdotes enquanto trabalhavam no tabernáculo. E Davi, ao fazer isso, mostra que está querendo liderar a nação para o culto a Deus. E ele dança com todas as suas forças, comemorando esta conquista nacional. E enquanto ele está entrando em Jerusalém, celebrando isso, a sua esposa Mical, filha de Saul, o está observando pela janela e o despreza. Ela acha que a atitude de Davi é um rebaixamento muito grande, que um rei não devia estar misturado no meio do povo, dançando daquela maneira, e que isso era uma exposição indevida da sua realeza. Ela não podia estar mais enganada, justamente por ser um homem humilde de coração, por querer que o povo todo adorasse a Deus e por liderar as campanhas de construção da vida religiosa, de reconstrução, melhor dizendo, da vida religiosa de Israel, é que Davi era um rei tão apropriado. E os festejos continuam. E Davi oferece também ofertas pacíficas, que são aquelas ofertas que você pode ler mais sobre elas lá em Levítico 3 e pode aprender um pouco mais sobre elas no vídeo que comenta Levítico 3 na nossa maratona. Mas essas ofertas são aquelas em que os ofertantes podem comer da carne. Davi dá uma grande festa. E todos aqueles que foram reunidos a ele são acariciados aqui com um bolo de pão, um bom pedaço de carne e uvas passas. E então todo mundo se despede alegremente para sua casa depois desse festão. Mas quando Davi chega em casa depois da festa e encontra a sua esposa Mical, ela fala: bela figura que o rei de Israel me faz, se comportando dessa maneira como um vadio qualquer. E você vai acabar sendo humilhado, que coisa horrorosa e tal. E Davi responde simplesmente que ele se humilharia sim diante de Deus, que ele se alegraria sim diante de Deus, e que nada do que Mical estava pensando que fosse acontecer, aconteceria, porque o seu coração era puro, era reto diante de Deus, que havia escolhido a Davi e rejeitado o pai dela, e ela devia se conformar com isso. E o narrador bíblico, sem anestesia nenhuma, termina dizendo: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Trata-se de uma sugestão de que Deus disciplinou Mical por conta desse coração endurecido, e também nos passa uma ideia de que o Davi que se fortalecia tendo filhos, agora tem uma preocupação a menos. Porque se ele permanecia casado com a filha de Saul, imagine o problema que seria se essa Mical agora tem um filho. Ela teria o sangue de Davi e o sangue de Saul nessa criança, e isso poderia ser um grande problema. Mas a providência de Deus resolveu esse assunto para Davi, de forma que ele não teve que se preocupar com isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o conceito de que Deus deve ser adorado sim e com muito entusiasmo, mas a forma também é importante. E Davi aprendeu isso a duras penas, à luz do episódio de Uzá que o deixou desgostoso. Temos aqui Deus resolvendo problemas e aceitando a adoração do seu povo e cuidando para Davi da questão de um descendente comum de Davi e Saul, fazendo com que ele não surja. E a providência de Deus vem em disciplina a atitude de Mical, que não conseguia enxergar a virtude de Davi como rei, ao unir Jerusalém em torno da adoração e ao liderar Israel em torno da adoração ao Deus verdadeiro. Com isso, nós terminamos de ler esse episódio importante da entrada da arca em Jerusalém. Há 2 salmos relacionados a esse episódio, o Salmo 15 e o Salmo 24. Mas nós vamos ler este assunto na semana que vem. Amanhã, se Deus nos permitir, sábado, nós vamos ler o relato paralelo das crônicas, que vai nos contar este episódio e alguns outros semelhantes. Amanhã leremos os capítulos 13 a 15 do livro das crônicas. Que esse estudo nos lembre bastante sobre a coisa mais importante, que é adorar ao Senhor e dirigir a nossa vida para Deus. E foi por isso que Davi foi honrado, e foi por não compreender isso que Mical foi disciplinada. Mas nos lembremos também
que o entusiasmo, a alegria, a sinceridade do coração são importantes, mas a forma é também. Quando Deus não foi adorado da forma correta, quando a arca não foi transportada da forma estipulada na Escritura, Uzá foi disciplinado. E isso chamou a atenção de Davi, que temeu. E esse respeito é algo que Deus requer de cada um de nós também. Que adoremos assim ao Senhor, na beleza da sua santidade, e que essa leitura acrescente para nós, então, mais um pouco dessa compreensão que tanto falta às igrejas ditas evangélicas nos nossos dias. Que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade, lembrando disso. O espírito é importante, a intenção, o desejo do coração, mas a verdade, que é a palavra, deve orientar a nossa adoração. Estamos nos preparando para o culto. Eu espero que você se lembre disso quando comparecer diante do Senhor neste domingo. E que o Senhor se agrade da adoração que você vai prestar a Ele, como se agradou depois de Davi e da adoração que Davi prestou. Que Deus abençoe a sua vida e a nossa oração, em nome de Jesus. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.